Vamos lá. Vamos falar sobre o Gaara. O preço de ser odiado desde o nascimento. Caramba, a verdade é que ele só foi odiado mesmo inicialmente pelo pai dele, né? O pai dele construiu esse ódio porque ele morreu e na consequência ele perdeu a mulher, que era a mãe do Gaara, né? No processo da morte dela, né? Parindo Gaara, ela morreu, ele meio que criou um ódio e uma raiva que ele não sabia justificar, jogou toda a culpa pro Gaara. É meio complicado isso, né, velho? É filho dele, ao mesmo tempo ele sentia ódio porque ele tirou o amor da vida dele. Então foi meio complicado. Foi daí que ele começou a ser odiado pelo próprio pai inicialmente. Até o próprio pai querer transmitir esse ódio também para as outras pessoas, também odiá-lo. Pô, escolhi ele para ser o detentor da Jinchuriki. Imagina, o próprio filho. Ele botou o Shukaku. Eu acho que indiretamente ele queria que o Gaara morresse. Tipo, fosse um hospedeiro válido. E morresse com a Biju. E se acontecesse, estava tudo bem. Era melhor ele morrer do que qualquer outro membro da vila. Também tinha isso também. Na visão dele. Então, ele tinha muito isso na mente. É complicado, né, velho? Mas o Gaara não tinha culpa disso. E depois, consequentemente, por ele ter a Biju, ele foi odiado por todos, né? Porque por medo, né? Quem quer ficar perto de um monstro que pode do nada ter poder para destruir a vila toda? Ele ser invocado ali, tipo, se transformar na Biju e destruir a vila completa. Quem queria estar perto de um ser desse? Ninguém, né? Isso é complicado. Por isso que o Gaara passou um inferno na infância, cara. E é um cara que não fez nada pra merecer isso. Ele não tem culpa da mãe dele não ter sobrevivido ao parto dele. Mas o pai dele, por mais sendo Hokage, não era uma criança. Que não sabia diferenciar, né? Que uma criança que não teve culpa de nada, né? Isso foi uma pena. Triste saber disso, né? Se você for avaliar assim, muito triste. Uma criança tem que pagar por tudo. Tu receber tanto ódio. E ainda mais por ele ser o único dos filhos, né? Que poderia realmente seguir como Kazekage, né? Afinal, ele é o único que recebeu o Genkai do pai. O Genkai do magnetismo. Assim, tipo, ele era a única pessoa que realmente tinha potencial para continuar o legado dele, porque a vida da Vila da Areia, ela dependia muito do Hokage Kai, porque ele extraía ouro usando o magnetismo dele, e com o ouro dos Hokage, ele usava a habilidade dele de extrair ouro, com o ouro dos Hokage, ele conseguia fazer comércio, ajudar a beneficiar a vila, né, de várias formas, além de fazer missões. A vila não dependia necessariamente só de missões para poder arcar com tudo, né? E acabou tornando a vila forte muito mais por causa do próprio Kazekage, né? Você vê um clã tão forte que acabou sendo um líder do país. Tanto que por causa disso é o filho do Kazekage que assume o título pós, né? O Kankuro não herdou a habilidade dele, a Temari também não. Então isso ia acabar se acabando logo no Kankuro ou na Temari, se não fosse o Gaara, porque tanto que o Gaara não teve filho, agora ele tem uma, mas ele não teve a sorte de ir no Boruto, né? Mostra que ele encontra a criança que tem a mesma habilidade de magnetismo que ele. Só que ele dele é de areia, mas focado na areia, e ele é como o terceiro Kazekage. E nisso o Gaara cresceu, né? Cheio de ódio do pai. O pai frustrado, cheio de raiva, querendo sacrificar o próprio filho, tomando decisões vazias.
que acabou criando uma criança. E além disso, dele ser odiado por todos, a única pessoa que gostava dele era o tio dele. E ainda assim o Kazekage, o terceiro Kazekage, o quarto Kazekage. Não, é o terceiro mesmo, desculpem, eu acho que no caso era o segundo ali. Que o quarto é o Gaara. Ele em si, Renata perdeu o foco. Assim, voltando. Acabou falando tio dele, no caso, botando o tio dele, a única pessoa que amava o Gaara, pra tentar matá-lo. Então isso foi um ato de crueldade enorme. Que fez ali foi a gota d'água. A única pessoa que interagia com ele, que demonstrava afeto por ele, que tentava ajudá-lo. E depois ele se fechou pro mundo. Depois que ele atacou, a única pessoa que gostava dele disse aquelas palavras cruéis pra ele. Dizendo que ele não era um amado, ele devia ser uma besta, uma besta que não devia ser amada por ninguém. Crueldade pura. Que fez o Gaara se transformar numa criança cheia de ódio e maldade no coração. Compreensível. E achando que ele só teria que matar as pessoas e tudo. Então, ele cresceu de uma forma, imagina, ter um fim de uma boa linhagem e não ter amigos, não ter ninguém, ver os próprios irmãos que até quando interagir com ele. Horrível demais. E um preconceito enorme também, o Kankuro e a Temari não ajudaram a criar esse laço com o Gaara. Pelo contrário, só se afastavam dele. Isso tudo só atrapalhou. E a tristeza do coração dele só manifestava mais ódio e tal. E o Shukaku se aproveitou disso também, né? Incentivando ele a matar pessoas, aumentar essa raiva em relação aos humanos. E ninguém da aldeia também, consequentemente, por ele saber, o monstro não queria ser amigo dele, então o sofrimento dele que ele passou foi até superior ao que o do Naruto passou. O cara sofreu mais ainda. Muito mais. Triste, mas todos os usuários de Biju sofreram, né? Nenhuma exceção passou pano. O Gaara nessa brincadeira foi crescendo, né? E virou Genin, fez missões, derrotava os ninjas até ranks superiores. E só foi afirmando que ele era a maneira dele viver. Ele encontra o Sasuke, na cabeça dele foi a primeira pessoa que ele considerou alguém que ele poderia enfrentar, alguém que poderia fazer ele se sentir vivo, que ele buscava esse sentimento. Então, teve muito disso também. Então, quando ele acha, ele vê o Naruto como inicialmente um ser fraco. Depois ele encontra o Naruto de verdade, ele percebe quão forte era o Naruto. E depois, quando ele entende que o Naruto passou por tudo que ele passou, tem também um monstro dentro dele, e passou por tudo que ele passou e conseguiu superar. Ele entendeu que ele também poderia tomar uma decisão diferente. E poderia ter as pessoas assim à sua volta, se ele mudasse as decisões dele. Se ele mudasse as atitudes dele, ele poderia ter pessoas boas na sua vida. E isso foi mudando. Foi mudando. Muitos sacrifícios aconteceram, mas aquela luta com o Naruto foi a virada de chave do Naruto. Você vê que aos poucos ele vai construindo isso. Ele inicialmente foi tentar ser um sensei para outras crianças, ajudar as crianças a aprender algo como usar armas de shinobi. Tentou instruir e tudo, e começou, às vezes com uma pequena aluna, depois foi aumentando, mais 2, 3, quando foi ver o Gaara, após isso, teve uma missão, já lembro no clássico, que ele irá liderando 2 Genin, outros 2 Chunin, que é verdade, e eles tinham medo do terror, tinham medo, e foram obstruídos para matarem o Gaara, e pagaram outros ninjas para matar o Gaara também. E ainda assim o Gaara sabia que era da vida dele, e ainda assim ele não desistiu. Ele não guardou ódio. Pelo contrário, ele forçou a mudar essa opinião
das pessoas em relação a ele. Ele insistiu, porque o Naruto, ele viu que o Naruto fez. Ele entendeu que é o tipo de coisa que o Naruto faria. E ele aceitou o ódio deles. E aceitou e disse, não, eu vou mudar. Eu vou mudar essas pessoas, vou fazer com que essas pessoas entendam. Eu quero que elas mudem essa opinião delas sobre mim. E ele foi indo passo a passo. Mesmo todos eles querendo matá-lo. Isso é sensacional, cara. Poucas pessoas conseguiriam aceitar tanta gente te matar na sua própria vila. E você acabar lidando com isso. É muito difícil, cara. Muito difícil. Mas foi ali que, tipo, nessa missão, não eu lembro. Foi ali na missão, no clássico, que ele fez amizade com esses dois ninjas shinobis bem fracos. Eles também eram usuários de marionetes, mas marionetes bem simples. Como o Kanko. E eles eram bem fracos. Mas ali foi a primeira amizade. Quando concluiu a missão, eles dois disseram que era amigo dele. O considerava como amigo. A partir dali, foi o começo que o Gaara começou a enxergar que tinha condições. E ali ele começou a ter essas amizades. Foi construindo as amizades aos poucos. Foi construindo novos laços. Até chegar ao ponto dele tipo, já ser reconhecido por muitas pessoas. Até a própria vila toda, e fazendo muitas missões em prol da vila, ajudando muito a vila, criando relações e tudo. Caramba, ele foi plantando isso. Até todos escolherem, tipo, cara, ele obviamente era a melhor opção para ser Kazekage. Olha que eles ficaram sem Kazekage por anos. O grupo que tomava as decisões era, tipo, os senhores, era, por exemplo, a bancada de Konoha, a bancada de Konoha, eles tomavam decisões em conjunto, porque eles não tinham alguém para assumir de fato o posto de Kazekage. Eles não viam o Kankuro com tinha que ter o que eu queria, tinha que ser alguém de alto status e forte o suficiente para bancar esse nível, coisa que a vila não tinha. E até quando perceberam, quando eles esperaram muito, o pai do cara morreu. Passou 3 anos após isso. E aí sim ele virou Kazekage. Surpreendente. Com 17 anos, mesma idade, não, 17 não, 18 anos, ele já era Kazekage. Que ele só tem 1 ano mais velho que o Naruto. Então eles tinham 17 a 18 anos, mais ou menos isso. Ele já era Kazekage. Surreal. Todos escolheram ele, mas você vê, foi o esforço dele. Ele que trabalhou, ele que se dedicou para mudar essa opinião que as pessoas tinham sobre ele. Muito difícil a gente falar sem analisar. Qual é a chance de você mudar, assim, ter essa esperança e acreditar que é possível, que muito ruim poder não dar certo. Se não dar certo era muito maior do que de dar. E ele se tornou Kazekage, cara. E é muito incrível depois que o Naruto sabe disso. Ele fez tudo o que o Naruto, realizava. Ele mudou como o Naruto esperava. Isso, tentou e torceu para ele fazer isso. Ele conseguiu e ele se tornou Kazekage. Cara, aquilo foi sensacional. O Naruto mesmo ficou chocado com aquilo. Então, dali a gente já tira. Foi sensacional. Caramba, foi sensacional. O que o Naruto fez por ele foi o primeiro, tanto que ele considera o Naruto como o primeiro amigo dele. Tem até um episódio no Shippuden que mostra isso, é tão bonito que mostra tanto o laço que ele, a maneira como ele enxerga o Naruto. Além do Naruto também no Shippuden, né? Salvar o Naruto, salvar ele. E nessa ele engrandece. Naruto, o Gaara morreu, foi capturado, o Naruto foi atrás dele, salvou ele. E Naruto depois ajuda a trazer, usa o chakra dele com a vovó Shio para trazer ele de volta, e o Naruto consegue recuperar ele. Ajuda aí, toda a vila tava lá cercada, sendo mais ainda. Todo mundo esperando, torcendo pro Gaara voltar à vida. Então, aquele momento foi impactante demais. Foi ali que o Gaara percebeu realmente que ele já estava sendo aceito por todos. Ali ele percebeu, porque quase toda a vila estava ali, de shinobis, presente, torcendo para o Gaara conseguir voltar à vida.
Então foi algo épico que o Naruto conseguiu proporcionar, além da união da Vila, finalmente da Vila da Areia com a Vila da Folha. Surreal. Surreal, esse laço que o Naruto construiu. E essa intimidade, né, com o Kazekage. Futuramente Naruto foi se empreitando mais laços ainda. E o Gaara ficou com esse sentimento, tipo, aflorado de que o Naruto queria que o Naruto o reconhecesse como um amigo. Cara, isso é fascinante, cara. E começou a ser o desejo do Gaara de fazer com que o Naruto fosse amigo dele. Ele ficou enfatizando. Até chegar este momento aqui, quando ele chegou a esse momento, ele, tipo, quis que o Naruto reconhecesse como amigo, mas ainda assim ele meio que sendo que foi forçado e queria ver isso do Naruto. Essa cena é linda demais. E depois o Naruto reconhece ele como um amigo e enxerga ele como um amigo. O Gaara tem a oportunidade de salvar a vida do Naruto, como ele até enfatiza isso nesse episódio, que assim, finalmente eu vou ter a minha oportunidade de devolver o favor que ele fez por mim. Massa demais, velho. O que o Naruto fez por ele. O Naruto, por vários episódios, ele corre atrás do cara, velho. Deidara com o corpo dele, o Naruto indo atrás, porque a frustração que ele sentia, porque ele sabia a dor que o cara sentia, tudo que ele passou, então. É incrível você ver o laço deles se construindo. E é normal eles se aproximar. Eles se reconhecerem, se entenderem um ao outro. Porque um entende o lado do outro como poucos. Então é fantástico. Você vê a evolução do Gaara, um ninja incrível que ele se tornou. É a esperança nossa, véio, esse dia aqui, velho, foi o dia da virada de chave total, velho. Que não só a vila dele reconheceu, assim não a Konoha reconheceu, como todo o mundo Shinobi o reconheceu. Ele se tornou um general da quarta guerra ninja. Inspirou todos. E o discurso dele, cara. O discurso dele, velho. Foi o discurso mais bonito que eu já vi, velho. Tipo, de animes assim, um dos mais bonitos de todos, velho. Cara, foi sensacional. A forma como ele expressou, cada minuto, cada segundo ele explicando, detalhando assim como era importante eles trabalharem em equipe, para não guardar rancor. Ele explicou a situação como o Naruto tinha tudo para odiá-lo e ainda assim escolheu em ajudá-lo. Se sacrificou por ele, um ninja de outra nação, porque ele via como igual, alguém que passou pelo mesmo passado ruim, onde todos discriminavam, onde ele era temido por todos, onde ele não tinha amizade, não tinha companheiros, não tinha família, não tinha ninguém. Então o Naruto passou por tudo que ele passou e ele falando isso aí que queria salvar o Naruto, porque a Akatsuki que estava aqui atrás dele queria fazer isso por tudo. Cara, o discurso dele foi tão bonito que tocou a todos aí. Muitas pessoas nessa da guerra estavam com raiva, querendo desprezá-lo. Desprezá-los assim, tipo, porque tem muita rixa entre vilas, né? E tipo, estavam constantemente tendo isso acontecendo entre eles ali na reunião. Muitos não querem trabalhar uns com os outros. E com o discurso do Gaara, isso acaba. Isso torna fantástico. E ele diz, todos nós somos uma única coisa, somos ninja. Ele explica o quanto a Akatsuki, né, fez mal a todos da vila, a todas as vilas, então é o momento de eles estarem unidos. Então isso é fantástico. Isso é fantástico. Ver eles unidos, eles verdadeiramente lado a lado. Foi incrível. E você vê essa mudança nele, ver todos reconhecendo, é fantástico demais. Eu lembro até a Mizuka que falou sobre isso na guerra. Um garoto tão gentil, com um coração tão nobre. O terceiro Tsuchikage o reconhecendo. Reconhecendo o valor dele como Shinobi. E como pessoa para a vila. Caraca, para as vilas dele e para todos, ele o reconheceu. E durante a guerra, o mais fantástico foi o pai dele. Caramba, também, velho. Essa cena foi fantástica quando ele reencontra o pai dele. O pai dele, tipo, fica achando incrível porque ele conseguiu fazer amigos. Algo que para muitos é algo normal, até os outros ninjas que foram ressuscitados, que ficaram lá na nada. Ficaram chocados, mas
era o normal, né? Você fazer amigos, mas ele ficou chocado e caramba, agora você conseguiu fazer amigos. Mesmo ele o excluindo de amizades, de fazer tudo. E ele ficou surpreso, porque ele se tornou o Kazekage da areia, né? E ele dizendo, e ele pedindo perdão. Nossa, cena fantástica. E o Gaara mostrando que já o tinha superado. Ele já era uma falha do passado que não fazia mais parte da vida dele. Cara, isso é sensacional. O Gaara serve até como inspiração. De tipo, como você deixar não guardar mágoa, seguir em frente, focar no seu futuro, que é o que importa. O que você fazer o que está na sua alçada, né? Não exigir mais de você mais que o necessário. E foi isso, eu achei fantástico que essa construção do Gaara. Você vê que todos os outros Kage mais velhos, mais experientes, o escolheram para liderar. Porque eles viam que sabedoria, viam que não tinha ambição dele, não tinha ambição de querer se mostrar que ele era superior aos outros. Não. Ele quis mostrar que ele também, que o intuito dele nada mais era de querer ajudar a todos, verdadeiramente. Todos chegaram num consenso, né? E acabou me escolhendo como um mestre de guerra, né? Isso foi incrível. E é isso aí, gente. Qual personagem merece ter seu lado humano contado? Deixe suas respostas, comentários, é isso aí, galera. Retratei do Gaara aqui, né, pra vocês. Um pouco da sua história, né? O crescimento pessoal dele. Caramba, foi uma construção incrível, né? De um personagem maravilhoso. Se tem exemplos do que vocês acham também, eu dei uma opinião sobre ele, como a forma como vocês enxergaram o Gaara. Tem até a música do Playhouse, que eu adoro, velho. Que diz realmente, caramba, que tipo, toca no coração de verdade, que a história dele ali, nossa, muito impactante. Contem aí o que vocês acham, se vocês acharam incrível a história, a construção do Gaara, né? Se vocês enxergam que deveria ter tido mais evolução. Por exemplo, ele como Kazekage agora, eu acho tranquilo, eu gosto da forma como ele está lidando. Ele quis demonstrar o amor que ele adotou a criança, né? Então, isso já diz muito do crescimento pessoal que ele teve, né? Então, ver ele do jeito como está agora, como um grande Kazekage inspirador, o que era bom ele ter amado alguma mulher, né? Para ele passar esse Genkai dele. Por mais que ele já tenha um filho que adotado que tem essa mesma habilidade, eu acho que foi uma forma de meio que não deixar isso se perder. Mas assim, cara, sensacional. É isso aí, galera. Obrigado por tudo, por acompanhar. Tamo junto, dê um like aí, qualquer coisa. Até o próximo vídeo que for aí de relacionado a Naruto, com outro anime. Tamo junto. Até a próxima. Falou.